Você já se perguntou por que países como os Estados Unidos, a China e a Rússia sempre estão em disputa? Ou por que guerras acontecem em regiões específicas do planeta? O segredo está na geopolítica. No vídeo de hoje você vai entender o que é esse conceito e como ele nos ajuda a entender as dinâmicas internacionais que moldam o mundo em que vivemos. A palavra geopolítica, ela vem da junção de geografia e política. Ela estuda como a localização geográfica e os recursos naturais de um país influenciam suas ações políticas, econômicas e militares. Ou seja, a geopolítica nos ajuda a entender por que países tomam decisões baseadas em suas localizações e em recursos. Por exemplo, um país como a Rússia, que tem uma grande extensão territorial e um acesso estratégico ao Mar Negro e ao Ártico, toma decisões políticas diferentes, por exemplo, de um país pequeno e sem acesso ao mar, como o Paraguai. A geopolítica também está ligada à história de um país. Se um país já foi colonizado, se tem fronteiras disputadas ou se está perto de um ponto estratégico. Suas ações serão moldadas por essas circunstâncias. A geopolítica, portanto, não é só uma teoria, é uma análise prática de como o mundo funciona hoje. Então vamos para alguns exemplos reais na prática, né? E a gente vai começar com um conflito que é muito comentado, né, já há algum tempo, que vem acontecendo, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Para a gente entender a geopolítica por trás desse conflito, nós precisamos olhar para o mapa, né, e entender a Ucrânia é um país estratégico para a Rússia, porque está situada entre a Rússia e a Europa Ocidental. Já a Rússia, então, ela não quer que a Ucrânia se aproxime de alianças como o caso da OTAN e a União Europeia, pois isso reduziria a influência política da Rússia ali na região e poderia enfraquecer também a sua segurança. Então a Ucrânia, por sua vez, ela tem seus próprios interesses. Ela quer uma maior liberdade, quer se alinhar com o Ocidente, tem aspirações de entrar na União Europeia. Então isso gera um choque entre os dois lados, com a Rússia tentando manter a Ucrânia em sua órbita, em seu local, e os ucranianos buscando se afastar. Então, outro exemplo clássico, né, de geopolítica é a rivalidade que há entre os Estados Unidos e a China. Aqui a questão já envolve poder militar, economia global, já envolve o controle, né, mundial, digamos assim. A China, com o seu crescimento econômico e militar, ela busca expandir a sua influência, especialmente no Pacífico. Por exemplo, a China tem reclamado áreas do Mar do Sul da China, uma região que é estratégica para o comércio mundial. Então, já os Estados Unidos, por sua vez, ele tem interesse, né, na liberdade, entre aspas, abre aspas aqui, na liberdade de navegação, fecha aspas, nesse mar, né? Então eles querem ter liberdade para transitar, irem e vir nesse mar e não querem perder a sua posição de liderança naquela região. Então essa disputa também envolve questões comerciais. A China quer ser uma superpotência econômica, enquanto os Estados Unidos ela tenta conter o seu crescimento. Bom, um outro exemplo prático e real do nosso tempo, né, é o que acontece também no Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, a geopolítica ela já gira em torno de recursos naturais, principalmente em relação ao petróleo. Então, países como a Arábia Saudita, o Irã, disputam não só a liderança nessa região, mas também as rotas de transporte de petróleo, que são cruciais para a economia global. Então, além disso, o Oriente Médio ele é uma região com profundas divisões religiosas, né, principalmente entre sunitas e xiitas. Então, o que também influencia a política externa dos países daquela região e as potências internacionais que apoiam ou um lado ou outro. Lembra o que eu falei que a geopolítica ele vai tratar principalmente sobre questões culturais, religiosas, econômicas. Então é importante entender isso. Então, principalmente quando nós falamos sobre o que acontece no Oriente Médio, a questão religiosa também, não só dos recursos naturais, mas a questão religiosa também, ela também está muito presente em relação a tudo o que acontece ali naquele local e em relação ao que move,
né, as decisões geopolíticas também. Bom, então você deve estar aí se perguntando, né, mas isso importa para você e para mim? Bom, a geopolítica não afeta apenas as grandes potências, ela está em tudo o que acontece ao nosso redor, do preço do petróleo aos conflitos em que nós vemos nos noticiários. Por exemplo, quando há uma crise em um país produtor de petróleo, como no Oriente Médio, o preço da gasolina pode aumentar. Quando os Estados Unidos e a China elas aumentam suas tarifas comerciais, isso também afeta o preço dos produtos que nós compramos. Além disso, a questão migratória também é influenciada por conflitos geopolíticos e por questões também de fronteira. Então, entender a geopolítica é essencial para compreender os movimentos econômicos, as políticas internacionais e até as tensões locais que se refletem nas disputas globais. Então, a geopolítica não é apenas um campo de estudo acadêmico, ela é a chave para a gente entender o mundo ao nosso redor e por que as nações tomam decisões importantes. Quando nós compreendemos isso, olhamos com um olhar de análise da geopolítica, com um olhar de análise da realidade, nós também conseguimos sair das bolhas ideológicas que muitas vezes estão espalhadas por aí mundo afora e que a gente pode acabar caindo em alguma delas e passamos a entender que não existe na geopolítica, não existe o bem contra o mal. Não existe lado A e lado B, existem dois lados ou lados que querem, estão em uma disputa por aquilo que realmente lhe interessa no campo de poder, em disputa daquilo que realmente elas podem usufruir. Então, elas simplesmente não existe um salvador da pátria, alguém que do outro lado do mundo vai chegar e vai dizer assim, eu vou fazer tal movimento geopolítico porque eu sou o salvador, porque eu quero salvar a democracia, porque eu quero salvar isso, salvar aquilo. Não existe nada disso na geopolítica. Na geopolítica existe disputa de poder. Aqueles que estão realmente tentando se consolidar como uma superpotência ou como uma potência mundial, ou como uma potência regional, ou como garantir a sua própria soberania ou a sua própria independência. Né? O que existe dentro da geopolítica é isso. E é importante a gente entender isso para que a gente não caia dentro das bolhas ideológicas, das disputas ideológicas que têm acontecido por aí mundo afora. E como disse um famoso historiador, né, Mark Twain, ele diz assim que a história não se repete, mas rima. E a geopolítica mostra o porquê. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante para ajudar no crescimento do nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre história, política e muito mais. Então, valeu, até a próxima.